gráfico aí, tá? Junto com a presentation tem um gráfico chamado metáfora, ou metáforas. Esse é um gráfico, para depois, não para agora. Tá? Tem um título da manhã, dessa manhã, é sobre igreja. Eu tenho percebido em muitas pessoas a dificuldade de entender o que é igreja. Tá? Eu estava falando na quarta-feira que eu vim de centro espírita. Tá? Eu fui levado pela minha família, era uma família que conduzia seus, mostra o caminho, né? Então minha mãe e meus avós me mostraram no caminho que estava. E eu fui pelo caminho, todos nós fomos. Nós somos 4 irmãos, todos fomos para o mesmo caminho. E 3 saíram e só ficou um até hoje. Mas eu pude entender como, eu pude perceber como aquelas pessoas, eles viviam o centro espírita. Eles viviam. Eu quero dizer, a terminologia viver, não é que eles ficavam lá a semana toda, nem o mês todo, nem o ano todo. Mas enquanto eles estavam ali, eles eram parte daquilo. O líder daquela época, nosso líder, mas agora não é mais meu, né? Mas o líder daquela época, todas as pessoas que chegavam, eles explicavam direitinho, como a gente faz aqui no batismo, dá aquela folha, explica direitinho, o que é ser, o que estava se tornando. Então, as pessoas entravam no grupo, percebiam as outras e se envolviam como as outras. Isso funciona fora das igrejas e fora de outras instituições. Você vê a moda de hoje. A moda de hoje. A moda no lado feminino. O que a internet nos mostra do lado feminino? Mulheres totalmente musculosas, carregando pesos na academia, altíssimo, principalmente para quem faz crossfit, né? A gente vê por aqui elas empurrando roda de caminhão para cima e para baixo, e lá dentro, eu não sei porque eu nunca fui lá dentro. Isso é uma tendência da moda. O que a moda faz com o ser humano? E os homens nas suas também, claro. O que a moda faz? Ele torna todos em um estilo. Porque quem entra na moda, ele quer ser exatamente aquilo que vê. Às vezes entendendo que o nosso corpo não reage da mesma forma. Ele não aceita. Então você vai ser metade, mas a cabeça vivendo intensamente em um. Por que os times de futebol, ele quando entra na alma da pessoa, nas emoções de um homem, de uma mulher, ele faz uma lavagem no geral? Por que as pessoas ficam todo dia lendo as reportagens, vendo os vídeos, assistindo os jogos, pagando caríssimo para se comprar um ticket do estádio de futebol? Estava lendo uma reportagem agora, que nessa final agora do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, o bilhete mais barato, escute bem, o bilhete mais barato vai ser R$280. O mais barato. Aí você imagine como vai ser o mais caro e o povo vai lotar os lugares, não tem dúvida. Não tem dúvida. Bom, tudo isso é questão de quê? Que a mente foi preparada para ser um só pensamento. Tudo isso fazer para você que igreja não é diferente. Não é diferente. Para ser igreja não é fazer membro de uma instituição, ter uma carteirinha. Porque tem igrejas que, eu vim desse princípio, tem igreja que quando você se torna membro, você ganha uma carteirinha e aí você pode, somente aí, você pode desfrutar dos privilégios da igreja. E muitas das vezes, quando você sai para ir visitar uma outra igreja, se você é um oficial, se você é um líder, a primeira coisa que você mostra é a credencial de uma convenção ou a credencial de uma igreja. Aqui eu sou um pastor, aqui eu sou um presbítero, aqui eu sou isso. Isso não é ser igreja. Isso é ser representante de alguma coisa, de uma instituição. Não é ser a igreja.
Você não pode endossar essa pessoa com um nome nas costas. É da igreja tal, porque ele tem uma. A igreja não é o prédio a qual ele faz parte. Mas nós vamos explicar o que é a luz da Bíblia, o que é ser igreja. O que é ser igreja. Então vamos ler nessa manhã Mateus 16, um texto que vocês estão carecas de saber. Tá? Careca de saber. De ouvir 16, 13 ao 19. Quem tiver uma voz assim, bem, aquela voz que canta assim, se for uma voz daquela, lê para mim, porque eu tentei gritar, machuquei minha garganta. Quem pode ler para mim em voz alta, Mateus 16, do 13 ao 19? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias e um dos seus profetas. Disse-lhes ele a vós: quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Amém? Quando nós olhamos para o primeiro versículo, é interessante porque a gente veio de uma formação, sempre ouvimos dizer que a igreja foi instituída sobre um homem chamado Pedro, não nós, os evangélicos. Mas lá fora, algumas instituições declaram isso. E na verdade não é. Não é sobre Pedro, porque Pedro era pedra. Ele diz: tu, Pedro, tu és pedra. Sabe? Pedro era uma lascazinha da pedra. Ele diz: sobre a pedra edificarei. A Bíblia nos declara que Jesus Cristo é a pedra angular. Ou seja, toda a igreja que é formada no seu prédio, nas suas estruturas, ela tem uma pedra angular, que é uma pedra de esquina, das pontas, sabe? E sobre essa pedra eles começam a edificar a estrutura do prédio. É como hoje, quem aqui é construtor, pega para fazer uma foundation, a igreja que nós participávamos, construiu um novo prédio, lá em Denver, construiu um novo prédio. Só que eles fizeram a pedra inaugural. Eles escolheram uma pedra do terreno, limparam a pedra todinha, escreveram o nome da igreja na pedra e enterraram a pedra no meio do terreno, para aquela pedra ser uma pedra angular, apesar de não ser colocada num ângulo e formada daria a estrutura. Simplesmente um simbolismo, é basicamente isso. Então, quando a Escritura diz, Jesus diz na Escritura, que a igreja será edificada sobre essa pedra, a pedra é ele, e Pedro seria como lasca, como pedaço, uma pedrinha pequena, uma parte que caiu, seria você e eu, nós seríamos edificados também, junto com Cristo. Nós seríamos parte dessa edificação. E aí tem algo interessante, eu não sei qual é o versículo que fala sobre as portas do inferno, eu não sei se é mais no final, né? Acho que é lá no 18, se não me engano, as portas do inferno. Isso. Tem algo interessante para você perceber. Começa a pensar em termos de igreja. Sabe? Quando ele diz que sobre essa pedra angular eu formarei a minha igreja, edificarei a minha igreja, ele está dizendo, a igreja começa em mim. A igreja não é o prédio. A igreja não é a parede. A igreja é em mim. Você é parte da igreja que começa em mim.
Eu vou explicar com mais calma, com um gráfico, você vai entender mais lá na frente. Eu estou apenas no início das coisas para que a gente possa entender. Hoje é um tipo de uma mensagem que a gente precisa parar e entender. E quem gosta de anotar e depois verificar se confere ou não. A gente vai encontrar nesse versículo de número 18, ele dizendo assim: pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Algumas pessoas, eu já vi muito pregador, irmão na fé, que diz que por nós sermos igreja do Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno não vai nos abalar. Mas num sentido seguinte, a tentação vem, o diabo vem, mas nós somos resistentes. E não é isso que está escrito ali. Não é isso que está escrito. Ali está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos nós que invadimos o inferno, tirando da mão do diabo aqueles que fazem parte como filho de Deus e trazemos para fora. Isso é igreja. A igreja vai ao inferno e tira. A gente vai no mundo e tira. Não é que o inferno vem dentro da igreja para tirar. Não é essa igreja que Jesus disse que ele está edificando. Somos nós, os invasores do inferno. Somos nós, a igreja, nós somos os invasores do inferno, porque as portas do inferno não vai resistir. Como é que o senhor chega a uma conclusão dessa? Eu falei na quarta-feira, você tem porta na sua casa? Quando você dorme, você faz o quê? Você? Por que você tranca? Porque você não quer que ninguém entre. Alguém pode entrar. Então as portas estando cerradas, ela vai prevalecer com quem quiser roubar a tua casa. Então é isso que Jesus está declarando. A minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Nós entraremos e resgataremos todos que estão lá e traremos para a vida eterna. Isso é ser igreja, irmão. Isso é igreja. É preocupar com quem está fora da igreja. É preocupar com quem está sem fazer parte do que nós chamamos de igreja do Senhor Jesus. Não é estar no culto, no culto. Não é estar no culto. Não é estar dentro do templo, mas é ser parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos explicar o que é essa igreja ainda, porque tem gente que está totalmente fora, tem gente que não é igreja do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu sempre expliquei. Muita gente caminham com Jesus, andam com Jesus, mas não estão em Jesus. Aquela multidão toda que seguiu Jesus, estavam seguindo Jesus. Estavam com Jesus, mas não estão internamente ligadas a Jesus. Sabe por quê? Porque não creem em Jesus exatamente como deve crer. É quando a gente vai caminhando um pouquinho mais para frente, Jesus faz essa declaração, sabe? Somos nós que iremos invadir e as portas do inferno não vai existir. Esse é o poder que a gente não pode abrir mão como igreja. A gente não pode abrir mão como igreja, por quê? Porque nós temos aquele que é o Senhor dos Senhores. Nós temos aquele que é o Deus verdadeiro, por sermos igrejas. Mas tem um gráfico que eu trouxe essa manhã. Primeiro nós vamos ler Efésios 2, 13 ao 22. Aí a gente vai entender o que é ser igreja. Até agora eu falei para você que Jesus é a pedra angular. Sobre essa pedra ele edificou a igreja do Senhor Jesus. Não é a igreja A, B, C, D, O, F, a denominação A, B, C, D, O, F, mas é a igreja verdadeira, a única igreja, a noiva única que ele espera encontrar. Única que ele espera encontrar. E ele diz, olha, Efésios 2, versículo 13 ao 22. Ele diz, olha, a minha igreja vai sair, vai invadir, vai resgatar, vai libertar, vai salvar através do meu Espírito, e as portas do inferno não conseguirão resistir o poder de Deus. Até agora foi isso que Jesus declarou lá em Mateus. Agora vamos lá em Efésios aprender o que é igreja. Como é que é formado isso?
Nós somos filhos de um Deus triuno. É Pai, Filho e Espírito Santo. Você é um ser triuno. Você tem espírito, alma, corpo. Corpo, alma e espírito. Isso é para quem serve a Deus. Quem é filho de Deus, quem temor a Deus. A carne vem primeiro, que é o corpo. Sabe? Aí vem a alma, as emoções e tem o espírito. Então, quando o teu espírito está ligado ao Espírito de Deus, ele manifesta e segura a tua alma, ele mantém a tua alma, a tua alma fica ligada a Deus, e o corpo você tem que amortecer a carne. A carne não pode mandar no teu corpo. A carne ela não pode de maneira nenhuma ser a senhora, vamos dizer assim, o líder do seu corpo. Então eu vou fazer isso que a carne está mandando. Hoje nós vivemos uma grande decadência espiritual. Por quê? Porque como as igrejas começaram a se espalharem e ter diversas ramificações, o evangelho começou a ficar meio que, como é que dá o nome quando a gente, misturado, mas tem um outro nome quando a gente mistura uma bebida com a outra, traçada. Não é traçada? Quando mistura, digamos, um vinho, quebra o vinho com a água, diluído. Esse é o termo certo. Mas um termo de balcão tem outro nome. Lá no México ele falou pra gente. Como é que é o nome daquele que a gente bebeu no México? Que é menta, abacaxi e o suco de laranja. Burrito. Virgem. Sem álcool, não é isso? Sem álcool. Porque ali ele está eu esqueci a tecnologia, mas isso é diluído. O diluído é você usar a mesma bebida, né? Seja lá qual for, você só quebra com água, né? Isso que é diluir, né? Mas se diluir com o outro não é uma mistura, então? Também, porque não é puro. Não é puro. Exatamente. Então é isso aí. O sentido é esse. É isso. Por isso que eu queria me entrar nessa situação. Então quando a gente vai dentro desse contexto de Efésios, a gente vai aprender algumas coisas que a gente precisa entender. Vamos ler Efésios 2:13, diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Lembra o que eu falei na quarta-feira? Que na quarta-feira a gente falou onde nós estávamos, quem nós éramos, para onde nós íamos, como se sentiam. Pois é, aí Jesus olha para a gente, dá um ok, dá um beijo, abraço, tira desse caminho, traz para o outro caminho e nos faz livre. Porque Ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um só, e derrubando as paredes de separação que estavam no meio. Na sua carne se desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo os dois em um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus. Agora começa. Um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz. E vós que estavam longe, aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em o mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadão dos santos e da família de Deus. Então vamos lá, peraí. Então nós encontramos aí o quê? Um corpo, uma família, e agora falta a terceira fase. Nós falamos do corpo, agora em uma família, em família de Deus. Vamos lá. Edificando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado
cresce para templo santo do Senhor. Um corpo, uma família e um templo. Esse é o versículo de número 22. Esse é o 22, agora o próximo. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Põe aquelas... Paulo, nessa carta aos Efésios, ele fala nesse versículo 3 metáforas. E eu botei as 3 metáforas aqui. É interessante isso, irmão. Isso não explicam. Eu nunca ouvi uma explicação dessa para poder nos centralizar como igreja. Porque quando você está lá fora, alguém te pergunta, oi, fulano, tudo bem? Você faz parte de... Qual é a sua igreja? A minha igreja é Vale, lá na Prospect Street. Então a pessoa associa você com o templo. Então as pessoas têm um hábito, nós, os brasileiros, têm uma... A sua igreja é o pastor fulano, pastor Mário. Então, pastor Mário, templo, a igreja, a Assembleia de Deus do Mário. Por quê? Porque associam. Nós não somos isso. A gente não pode viver de nome. A gente não pode viver de prédio. Mas nós temos que viver em Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Jesus espera encontrar esse tipo de igreja independente de denominação. Quando Jesus pegou 12 homens, ele foi pegando de ponta a ponta, devagar, número por número, devagar, e juntou e formou um grupo só. Aquela ali foi a igreja apostolar. Foi ali que começou tudo. Independente de endereço, não tinha nome, não tinha referência. Era Cristo e eles. Cristo e eles. Cristo e eles. Quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, capítulo 2, 13 ao 22, ele traz 3 metáforas. Ele traz a primeira metáfora, a família. Agora tem ordem para ficar mais fácil. A família. Uma família. Deus quer que a igreja seja formada como uma família. Não é hábitos e costumes. Não é cor. Não é falácia. Não existe falácia para a igreja. Existe palavra de Deus. Você consegue identificar quem é da igreja tal, da igreja tal, pelo tipo de fala. Pelo tipo de fala. Mas isso não é importante, porque tem muita gente que fala, mas não vive. Não é isso. Jesus espera encontrar e formou uma igreja, primeiro, que ela fosse como família, para que o Pai habitasse no meio dela. Porque o Pai, ele é o líder de uma família. Segunda metáfora que Paulo fala é sobre o corpo. Não tem igreja se não faz parte do corpo. E o corpo, você tem que estar ligado. Jesus, o Filho, é o corpo da igreja. É a igreja corpo espiritual. Se você não está ligado nele, como é que você está ligado no corpo se você não está no corpo? Você não sente as dores do corpo, você não ajuda o corpo a desenvolver, você não limpa o corpo, você não trata o corpo. O que é isso? É o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, nós estamos juntos, separou, não somos mais, somos membros do corpo. Você entendeu? Você já viu na internet um monte de fuligenzinhos de imã, mas que se atraem? Eles jogam tudo separado, elas não assim, se juntam, ficam numa só. Quando se junta, esse é a metáfora, coisas semelhantes igual. Corpo de Cristo só é forte, corpo de Cristo só é verdadeiro quando se junta. Está separado, você é um membro isolado, com risco de apodrecimento. Eu não preciso estar na igreja, eu preciso ir em casa, não é, amado, não é. Não é, porque primeiro você tem que estar inserido da família. Ah, mas eu estou porque Jesus me inseriu. Você tem que estar dentro do corpo. Eu estou porque eu sou parte do... Você é parte, mas não está ligado.
O que tem de crente por aí, cabeça de oratório, perdido, confuso, mais para lá do que para cá. É aquilo que o pastor Eliseu Gomes diz, crente girafa, o corpo está na igreja, mas a cabeça está lá fora, tão grande que é. Ficam dentro das igrejas só como morto, ambulante, morto que anda, sonâmbulo. Batem palmas, cantam e sorriam, mas estão mortos, porque a mente está longe, ei, não está serido ao corpo. Agora, para a família se reunir, para o corpo estar junto, precisa ter um templo. É por isso que Paulo diz que nós temos que cuidar dos nossos corpos, porque nós somos templo do Espírito Santo. Esses são as bases, as colunas do que nós chamamos igreja. Não é prédio. Não é instituição formando altas coisas que chegam a impactar a cidade. Não, isso são obras sociais. Nós estamos falando da igreja espiritual. A gente precisa ter a mesma linguagem. A gente precisa ter o mesmo pensamento no tocante do que é a igreja. A gente precisa ser o mesmo adorador, todos iguais. Andar da mesma forma. A gente tem tanto exemplo, irmão, na vida. Tanto exemplo. Eu falei da moda no início. Eu falei do corpo no início. Eu falei uma série de coisas. Até no futebol eu falei no início. Você não vai ver essas pessoas andando de forma contrária. Por quê? Porque elas olham uma reta, um ideal. Elas querem ser aquilo. Pois é, Jesus deixou o mesmo formato para a gente. Aliás, eu acho que essas coisas são feitas através do formato da igreja. Quando Jesus, a palavra de Deus fala das 10 virgens, são 10 igrejas. Virgens na igreja, na Bíblia, representam igrejas. As 10 eram virgens. Quer dizer, as 10 eram santas. Puras. Você entendeu? Eram virgens. Eu sei que ali é uma questão de um ponto de vista. Mas eram virgens. E eram santas. Estavam esperando quem? O noivo. Mas o que aconteceu? Quando o noivo veio, 5 não estavam preparadas. Não tinham azeite na lamparina. As outras 5 tinham. O que nós estamos dizendo nesse sentido? O que a gente quer trazer isso? O que a palavra de Deus quer nos colocar nisso? Que a igreja, ela precisa ser uníssona. Uma linguagem, um pensamento. Quando você vai para a igreja que Jesus formou lá em Atos dos Apóstolos, porque toda a igreja nasceu do Pentecostes, no dia de Pentecostes. Foi lá que nasceu as igrejas, tá? Então, mas essa aqui não fala em língua. Não tem nada a ver com línguas, querido. Nós nascemos no dia de Pentecostes, toda a igreja, falando em línguas ou não falando em línguas. Aliás, falar em língua não leva ninguém para o céu. Que leva para o céu, Jesus? Falar em língua é manifestação dada à igreja. E o interessante é que umas falam e as outras não, e outras não falam. E as que não falam não gostam das que falam. E as que falam em línguas criticam a outra porque não falam. É uma bobaiada que tem, desculpa meu português. É uma bobagem muito grande. Isso não é igreja. A igreja não veio para manifestar a língua. A igreja veio para salvar almas. A igreja veio para declarar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é modismo. O senhor é contra? Não sou contra. Mas eu sou a favor daquilo que é a igreja. De posicionamento do que é a igreja. Em Atos dos Apóstolos, a gente vê que a igreja de Atos dos Apóstolos, ela está sendo formada, e ali os irmãos, um viviam com o outro. Ali os irmãos cooperavam um com o outro. Ali os irmãos caminhavam um com o outro. Eu vejo muita coisa hoje em dia, irmãos, de princípios. Sabe, as pessoas trazem os princípios lá da sua família, as suas guerras, os seus conflitos, a sua forma de agir um com o outro, agem do mesmo jeito dentro da igreja. Aqui é diferente, aqui o teu pai de lá não é o mesmo daqui, aqui é o único pai.
Aqui a criação é a mesma para todo mundo. Aqui o valor é para todo mundo, é o mesmo valor: preto, branco, louro, roxo, no olho rasgado, não rasgado, cabelo duro, cabelo liso. O preço é o mesmo, o valor é o mesmo, Deus é o mesmo, e a mesa é a mesma. Eu digo aqui dentro da igreja, não é esse prédio, mas dentro da igreja, que Jesus, porque nós somos o quê? Uma família. Nós somos o quê? Um corpo. E nós vivemos como um templo. Não dá. A gente vê igrejas que as pessoas agem como se estivesse dentro de um elevador. Todos vão para cima. Mas ninguém se conhece. Não vive um com o outro. Tem gente que quer viver distante. Parece que é uma classe social da igreja e uma classe não social. Eu não quero nem me envolver. Tem gente que faz, não preciso fazer. Me desculpa, você não é parte do corpo. Você está vivendo do corpo. Você é aquilo que a Bíblia diz que são sanguessugas. Uns fazem, outros comem. Quando Jesus escolheu 12, os 12 tinham funções. Os 12 trabalhavam em prol da função. E tem uma coisa, quando saía, todo mundo saía junto. Se um passava fome, o outro passava. Se um sorria, o outro sorria. Se um chorava, o outro chorava. Por quê? Porque é a igreja. Deixa eu dizer agora para você, irmão. Deixa eu dizer agora para você. Começa do púlpito para baixo. Começa do púlpito para baixo. Quantas igrejas que você vai, você traz parte da igreja, você senta lá no meio da população, lá no meio da assistência, você precisa de conversar com o pastor, você tem que marcar audiência. Tem que ligar para a secretária para marcar a agenda de um dia para o pastor te liberar. Para você ir para o consultório, não é consultório, mas é o escritório dele, tem outro nome também, é um escritório dele, para ter uma audiência. Que isso? Esse não é o Jesus, esse não é o ensino do meu Jesus. Ah, mas a igreja é muito grande. Se a igreja é muito grande, contrata, chama um jeito para trabalhar com você. Aí o jeito vai começar a dividir os grupos de 100 em 100 e um líder. Para poder alcançar todo mundo. Mas você tem que ser alcançado. Jesus falava para a multidão, mas a multidão, quando corria para ele ouvia a multidão. Começa de cima para baixo. Eu estou aqui em cima, você está aqui embaixo. Eu não sou alcançável, você tem que fazer uma... Já começa errado. Começa errado. Por quê? Porque nós somos um só. Não importa quem está aqui em cima, no sentido assim, quem está aqui em cima hoje, pregando. Se sou eu, se é o Ademilson, se é outra pessoa, não importa. Não somos nós, mas é Cristo sobre nós. É o Espírito Santo de Deus nos orientando para poder fazer a obra de Cristo Jesus. Eu já vivi igreja, já fui igreja, que é um desplante. Todo mundo sentado, quando o pastor entra, ele não entra enquanto o louvor não termina. Ou, pelo menos, não terminava. O louvor toca ele lá no escritório dele, lá no gabinete, essa palavra, gabinete. Lá no gabinete. Quando o louvor acabava, ele abria a porta do gabinete, que era no templo, no púlpito, ele entrava, todo mundo ficava de pé. Irmão, Deus chegou. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, na igreja que meu Jesus, não dá. Não dá. As atenções não tem que ser para o homem. As atenções são para Cristo Jesus. E se Jesus entrar na hora junto com ele, ele vai mandar Jesus estar dentro. Primeiro ele, depois eu. Não sei se vocês já viram isso, mas eu já vi isso. Já começa de cima o eu. Aí depois vai pregar que Jesus é um homem simples, mas tu não é, cara. Tu não é. Tu está ensinando o teu filho errado na fé. Não é. Você tem que ser acessível, você tem que ser uma pessoa que vive no meio. Alcançável. Por quê? Porque todos nós fazemos parte da família. Família. Todos nós somos o corpo. E todos nós somos templo. O mesmo Deus que habita em mim, habita em você. Mas eu tenho que estar inserido no corpo. Entendeu? Não é parte. Não é além do corpo. É por isso que eu digo que tem muitas pessoas dentro da igreja que vivem como um elevador. Vai para cima, sobe! Não precisa ter intimidade.
Eu não preciso viver. Me desculpa. Irmão, eu entendo muito bem. E eu não quero dizer aqui que a sua vida tem que ser um livro aberto na boca dos irmãos, nem a minha. Porque a minha também não vai ser. Mas comunhão como irmão eu preciso ter com vocês. Eu preciso de você. Agora, se você não precisa de mim, desculpa, cada um precisa do que precisa. Porque eu tenho o princípio de Deus. Você não é melhor do que eu, e eu não olho para você melhor do que eu. Eu não sou melhor do que você. Agora, quando a Bíblia diz que o seu irmão, você tem que olhar para ele como o próximo, a gente tem que olhar como o próximo. A verdade é que dentro da igreja, por isso que muitas das vezes a gente fala assim, levanta aí, irmão, abraça o seu irmão da esquerda à direita, porque o próximo está do seu lado, não é o que está na frente nem atrás, é o do lado. A única forma da gente unificar a igreja é trazendo o de trás para abraçar o da frente para abraçar. Caso contrário, a casa toda eles vão embora. Nós somos um grupo médio. Mas tenho certeza que muita gente está aqui. Se você perguntar, como se chama o filho de Ciclano, de Beltrano? Não sei. Quanto tempo você está na igreja? 10 anos, mas não sabe o nome do filho. São exemplos simples, mas exemplo de corpo. Você vai para o interior do Brasil, quem vive no interior, ou viveu no interior, sabe muito bem você. Você pergunta, de quem é esse menino? Aí a vozinha fala, é lá dos Carvalhos. Mas como é que você vai saber? É dos Carvalhos, vai lá. É filho de coisinha com coisinha. É ou não é? Conhece tudo. Mas vó, conheci o pai quando era fraldinha suja, correndo aqui no chão, pé no chão. E começa, sabe o que isso é corpo? Comunhão, comunidade, vivendo junto. É isso, a igreja do Senhor Jesus só vai marchar, irmão, quando a gente voltar ao princípio de todas as coisas, a voltar ao princípio de caminhar junto. Não é sair daqui liberando a vida, as suas particularidades, não é, mas também não é ignorando. Entendeu? Não é ignorando. Não é ficando alheio, porque senão você não é parte. Você é visitante. 10 anos visitando, mas você não é parte. Você não sente a dor. Você tem um corpo. Eu tenho um corpo. Você está na topada com o dedo mindinho. Vai doer até aqui em cima. Se der febre, o corpo todo vai se enfermar. Lá no último dedo. Você arranca uma pelezinha aqui, da unha aqui, uma pelinha, ela fica esponjosa. Da febre, o corpo padece. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que um sente, todos sentem. Todos sentem. Não fica alheio. Sabe por quê? Porque quem é família sente. Quem é corpo sente. E quem é templo também sente. A gente tem que basear nisso, sabe por quê? Porque senão a gente fica fora. A gente entra pela porta, parece que entrou no clube. A gente entrou no clube. Entrou no clube, desfrutou do clube e vai embora. Estou pagando. Né? Tem pessoas que pensam assim, né? Estou pagando, que faça. Família é essa. Você vive um ano todinho. O ano todo você vive com a família. E tem as indiferenças de família. E um fala de um, e o outro fala de outro, e o outro fala de outro, e o outro diz não sei o que de outro, e o outro diz. Família é isso. Parente, família não, parente. Família dentro de casa. Parentela. E os defeitos vêm o ano todo. Mas chega no Natal, parece que o espírito da paz. Aí chama o espírito do Natal baixa neles, né? Na confusão. Aí todo mundo senta na mesa, come, bebe. Tudo passa. Vem o ano novo, maravilha. Dia 2 de janeiro. Que coisa, que roupa para mostrar. Que boca daquele homem. Ano que vem eu não vou mais. E vai. Porque é corpo, é família. Passa. A mesma coisa foi com os 12 de Jesus. A mesma coisa. Um
carinha no filho, mas não toca no filho não, porque é filho dela. Ela pode fazer isso, mas você não pode. Mãe, corpo, família, templo. Quando alguém chegar para criticar a tua família espiritual, faça do mesmo jeito. Não. Os meus não. Ah, mas você... Não. Se sei, ignoro. Se não sei, não quero saber. Os meus não. Não venha para cá me contar aquilo que eu não sei, não me interessa. Conta para ele. Mas é meu irmão isso aí. Ah, então, você viu a situação? Não, eu sei sim, mas não tem comentário. Eu entrego para Deus. Vou orar pelo meu irmão, para minha irmã. Porque são parte da minha família. Jesus foi maltratado. Jesus foi caluniado. Jesus foi escorraçado. Sabe, pisaram, fizeram, chamaram até de endemoniado. Até de endemoniado. Mas os 12 estavam ali com ele. Não o afastou. Não se separou. Essa é a igreja. Lembra? Família, corpo, tempo. Nós somos triuno. É da mesma forma. Tem hora que a nossa carne está... É tudo que você tem. Olha o corpão. Olha o olhão. Olha. Você está sozinho, ninguém está vendo. Pega. Mas o Espírito está assim, não. Isso não é seu terreno. Não. Essa não é a sua atitude. Não. Lembra que você é parte. Se você infectar, você... Uma laranja podre, uma maçã podre, num caminhão, apodrece todas as outras. Porque você é corpo. Você é corpo. Tem gente, irmão, me desculpa, não quer ser igreja. Quer viver na igreja, mas não quer ser igreja. Ei, essa igreja, a igreja da esquina, do outro lado do bairro, se você está lá ou está aqui, ela precisa de você. A única forma da gente viver Cristo como igreja é ter unidade, não é união. União é elevador. Você entra. Unidade é diferente. Unidade nós chamamos de pensamento da mesma forma. Linguagem da mesma forma. Eu vim de igreja, eu vim de ministério, que o pastor principal não convidava ninguém de fora para pregar. Só quando ele conhecia. Porque dentro da igreja, que ele era líder dos pastores, tinha que falar a mesma linguagem que ele falava. Aqui tem uma igreja bem conhecida, não vamos falar o nome, porque está em vídeo, bem conhecida, que você não vê pregador de fora. Né? É só o deles. Pela linguagem. Isso é errado, pastor? Não é errado. Isso é certo? Para mim não é certo. Isso é uma questão de ideal. Mas uma coisa eu te digo. Você também não põe pessoas dentro da sua casa para educar seus filhos todos os dias. Não? Quem é que educa? Por quê? Porque você é família. Seus filhos são parte do corpo. E a tua casa é um templo. Você entendeu? Você precisa viver em unidade. Porque a unidade diz o mesmo pensamento. A igreja em Atos dos Apóstolos é isso, o mesmo pensamento, o mesmo foco, a mesma falácia, a mesma forma de agir. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente está vivendo modismo dentro da igreja. Eu estou dizendo, vocês não, nós, os irmãos crentes, tá? No geral, modismo. Nós vivemos hoje dentro essa palavra gospel, que ela não tem nada a ver com cristão, mas surgiu na América, gospel, é um estilo, sabe? O sertanejo, antigamente era música caipira, depois passou a ser sertanejo, hoje é sertanejo universitário, porque aprimorou o sertanejo caipira. Aí o sertanejo caipira falava de coisas da região, dos costumes do povo. Hoje o sertanejo universitário fala de amor, de amante, de traição. Pode ver todas as letras. Mas é estilo sertanejo.
O Evangelho está passando por essa modificação. Acho que nós já estamos nessa modificação. E nós estamos se perdendo dentro da igreja. Porque nós estamos sendo ensinados desta forma. Não adianta você, me diz qual é a base. Se eu não tiver uma carteirinha como membro, se eu não tiver um diploma como membro, eu não posso participar do louvor. Se eu sou parte da igreja. Não, tem que esperar até a carteirinha. Não, tem que esperar receber o diploma. Eu não batizei, mas aceitei Jesus. Estou formando meus frutos melhores possível. A igreja está vendo. Não, mas você não pode participar disso. Você tem que batizar primeiro. Baseado em quê? A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus como nosso único, legítimo Senhor e Salvador, nós nos arrependemos do nosso pecado. A gente foi feito nova criatura. Imediatamente nós somos selados com o Espírito Santo. Somos imediatamente selados com o Espírito. Zerou o nosso pecado. O Espírito Santo tomou posse da nossa vida. Nós somos nova criatura. Agora as coisas vão se mudar. Elas vão se renovar. Nós vamos formar novos frutos. Se nós somos parte do corpo, se nós passamos, a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, recebemos os nossos pecados, são perdoados e nós fazemos parte da família de Deus. Ou seja, nós entramos para a família, somos parte do corpo e nos tornamos membro. Um templo. Somos templo, onde o Espírito Santo, porque ele diz assim, nós recebemos imediatamente o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não vem em nós, se a gente não é corpo, e se não fazemos parte da família. Então, se tudo isso, se todo esse sistema aqui, ele começa a funcionar imediatamente quando nós aceitamos Jesus, o que é mais santo? A igreja ou o dono da igreja? Mas aí vem as tradições, aí vem os conceitos de igreja. Aqui não pode, aqui não faz, aqui não deixamos, aqui não queremos. Eu sou, lógico, que eu sou uma pessoa que também concordo que nós temos que olhar os frutos, o comportamento, o que está gerando após a conversão. Você corrige um filho de um fato difícil, porque ele tomou uma decisão errada. Você corrige. Ele pede perdão à família, aos pais, à família, dentro de casa, de algo errado. Você corrige, meu pai, meu mãe, me perdoe. Tudo bem, mas agora nós vamos vigiar para ver se os frutos teve mudança. Se teve mudança, a conversão, o arrependimento foi verdadeiro. Se não teve, não adiantou de nada, foi só remorso. Então, tudo bem. Se tem frutos, você é muito bem-vindo. Por quê? Porque você é parte do corpo. Você é da família. É tão importante esse ser igreja, que a Bíblia nos relata que quando nós aceitamos a Jesus, nós automaticamente nos tornamos co-herdeiros da herança de Deus, dos tesouros do céu. Através de quê? Através da Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por que eu tenho que ser diferente? Por que para galgar alguma coisa na igreja eu tenho que passar por limites, por fotos, sabe, uma série de coisas chegar? Para quê? Porque eu já vi muitos que entraram para a igreja, aceitaram a Jesus, fizeram todo o processo segundo aquele regulamento da igreja. Chegaram a pastor, quando chegou a pastor, começou a fazer um monte de porcaria. Sabe por quê? O porco não saiu dele. Ele apenas fechou os isqueiros. Está entendendo? Que quer conhecer alguém? Dá poder. Aí você vai conhecer. Tem pessoas que quando não tem nada, elas são ótimas pessoas. São amáveis, abraçam, beijam, se compadecem, mas elas começam a crescer na vida secular. Você vai começar a saber quem são elas. Quem são elas? Porque ela começa a mudar, a sair do meio, a procurar um lado mais rico, melhor, mais influente. Eu tive um problema seríssimo. Vou abrir aqui um parênteses. Porque desde que eu cheguei aqui, eu encontro uma falácia assim. O americano é muito frio. O americano é muito, cada um no seu canto. Eu encontrei isso demais na minha cabeça. Ele não tem aquela coisa do brasileiro. Não tem porque você não é amigo dele.
O Brasil, você chama de amigo qualquer um que você conhece. É meu amigo. Você nem conhece a identidade da criatura. Quantas vezes eu falei a mesma coisa? Quantas vezes eu falei a mesma coisa na Europa, quando eu conheci a Europa? Se você acha que o americano é frio, o europeu é uma pedra de gelo. Porque ele não te conhece. Você está entendendo? Agora, quando te conhece, eu não tenho problema hoje em dia. Eu mudei isso na minha vida. Porque eu falei o seguinte, se ele não me conhece, ele me trata com frio, dependendo do ambiente também que você trabalha, ou vive, ou mora, não sei, dependendo de onde você, né? Mas de repente tem pessoas que a gente sempre encontra, pessoas difíceis de ter amizade, tem gente que não gosta. Mas eu me faço conhecer. Eu cumprimento todo dia, dou bom dia, falo alguma coisa engraçada, comento alguma coisa que está acontecendo, eu me faço amigo. Você está entendendo? Eu me faço amigo. Por quê? Porque eu quero um gelo. Porque eu quero um gelo. Aí você vai mudando essa concepção. Isso acontece dentro da igreja. Tem pessoas dentro da igreja que olham para outra, eu não vou com a cara dela. E essa pessoa é muito snob, não sei, estranha, não é estranha. Quando eu cheguei no grupo de pessoas de idade que eu faço parte, hoje em dia, que eu sou o caçula, eu sou o caçula, eu somos o caçula. A instrutora, você olha para o rosto dela, você não quer nem ter amizade com ela. O rosto dela, ela parece uma pessoa intragável, grossa, sabe, dura. O rosto é só o rosto. Mas quando você pega a amizade, ela é uma doçura. Quando você falta, você vai na aula seguinte, ela sente isso, falta. Sabe? Então, se eu fosse olhar para aquilo, eu não teria amizade dela. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que às vezes, dentro da igreja, você também é frio com alguém. Ou alguém é frio com você. Mas para você quebrar isso, vai lá e se manifesta. Vai lá, conversa. Quebra o gelo. As pessoas vão se... Irmãos, contra uma boa recepção, um bom relacionamento, não tem coisa difícil que não se quebre. Mas tem pessoas que são grossas. Pois é do jeito, cada um dá o que tem. Eles são grossos porque são grossos mesmo. Mas não quer dizer que você tem que se distanciar dele. Cumprimenta ele. Sabe, dá um abraço. Nós conseguimos, chegou agora uma família de brasileiros lá no condomínio. Eles passavam pela gente assim. Você fala que é americano, novinhos, sabe? São novinhos. E novinho para mim, né? Deve ter seus 20 a 30 anos, um casal. A gente não conhece, é novo, né? Aí um dia eu estava andando com o Círio no condomínio, nós passamos, ela cruzou o caminho e eu digo, bom dia! Se a educação não tem lá, mas aqui tem. Bom dia, bom dia. Eu digo, tão rápido assim, está frio, né? Ela é. Eu digo, que bom você trabalha ali quando casa, ele também trabalha. Aí acabou. Aí entrou no house clean e acabou tudo. O negócio ficou assim, tomar um cafezinho, meu pão de queijo. Agora eu estou na porta, assim, né? Para mim, eu digo, pô, a princípio era frio. Bota o amor de Cristo. O negócio é que nós, imigrantes, o povo olha para a gente e acha que a gente não tem cultura. Acha que a gente também é diferente. Tem muito americano que eu sei que é assim. Mostra a cultura para ele. De que jeito? Boas maneiras. Porque não pensa que é americano, que é topeiro. Tem topeira demais por aí, gente. Tem gente aí que não vai para a escola, não. Foi, mas fugiu da escola. Eu não sei com quem você lidar. Eu também não sei com quem eu ando. Mas é desse jeito que a gente tem que fazer. Seja amável. Seja amável, conversa. Você é obrigado a conversar? Não. Mas se você quer fazer um ambiente mais tranquilo, seja amável. Conversa, comente, porque eles não são frios. Às vezes eles só não gostam de intimidade com quem não conhece. Eles podem ser grossos, de educação. Aí, infelizmente, é uma questão de cultura de casa, a gente não pode fazer nada. Mas não existe nada que não quebre uma grossura de um ser humano do que uma educação bem feita. Eu já não tenho mais problema. Eu já não tenho mais problema. Graças a Deus eu não tenho. Porque eu venci essa parte da minha vida. Porque a gente é o seguinte, o brasileiro é o seguinte, o brasileiro é o pior inimigo do brasileiro na América. Ele começa a passar a história. História deles, não é a sua.
E aí você vai alimentando aquilo. Aí encontra um novo amigo brasileiro. Ele fala a mesma coisa. A mentira, tão falada, um dia ela se torna quase verdade, ou meia verdade. E eu quebrei tudo isso. Eu, na minha vida, eu quebrei. Agora, se você trabalha num ambiente que as pessoas são de cultura down, você vai passar bom momento, mas eu já trabalhei em muito lugar, principalmente nos dealers que eu trabalhei, eu sofri muito, os mecânicos, porque eles eram tudo da noitada, e aí, sabendo que eu era de igreja, você imagina, né? Você imagina, o pastor aí, o pastorzinho, aí começava. Aí eu comecei a botar eles no lugar deles, com uma boa, conversando, brincando com eles, cumprimentando, futebol, não sei o quê, alguma coisa. Bom, eu saí de lá e deixei amigos. E eles não mudaram a minha vida. E eu não mudei minha vida por causa deles. E graças a Deus, aonde eu entro hoje em dia, eu faço amizade. Se você sair daqui de manhã, vai lá no mall, vai lá no andar onde fica a comida, as mesas estão cheias de batendo papo. Senta lá, não conheço ninguém, não precisa conhecer. Senta do lado. Pega um café, só tomar um café, um grupinho. Eu já fiz isso, café. Não conheci ninguém. Aí daqui a pouco eu comecei a sentir um sotaque. Hispano, sabe? E outro sotaque que eu não entendi. Tudo quebrado de barra para a área. É um aleijado de pano, outro, então vamos lá. Claro! Mas eles olhavam para mim e faziam assim. Eles diziam assim, não entra aqui não, aqui é fechado. Aí quando eles chegaram em um determinado assunto, eu digo, yes, you got it. You're right. I have no idea what they're talking about. But something I got away. Right. I agree with you. Bum! A roda abriu e entrei, claro. Eu ia embora. Let's go. I'm the boss. You know, I'm the boss. Todo o boss. Estou indo para a escola. E ali fiz amizade. Mas quem passa, não entra. Chega no médico e encontra aquelas assistentes de médico estressada. Sabe? Às vezes, a gente sempre vai no médico à primeira hora da manhã, porque eu não consigo no fim da tarde. No fim da tarde é pior ainda. Eu vou nas horas da manhã. Ela já chega correndo, atrasada, para poder botar as coisas, o médico vai chegar mais tarde. Aí chega lá, morning! Morning. How you doing? Oh, you looking great this morning. Eu dou logo uma quebrada. Assim que é atendida por uma menina de cor, aquela, sabe, tough. Não é que é gorda, não é? Thick. Pessoa assim, bruta, de natureza, para dar injeção. O cílio dela, quando ela faz assim pela vista, tira o calor da gente, do rio. Que agora é essa moda, né, do abanador? Né? Assim. Você olha para ela, você não quer nem intimidade com ela, pelo tamanho dela e o tamanho do cílio. Só assim, da maioria das vezes cai na mão dela. Aí, Cida entrou, entrei junto com a Cida, ela falando com a Cida respondendo, eu ajudando a responder algumas coisas. Eu falei assim, como é que você está hoje? I'm good. Você tem filhos? Eu tenho 2, menino e menina. Qual a idade? 5 e 7 anos. Eu digo, uau, você deve ser uma mãe bem ocupada. Você trabalha aqui, deve ser o dia todo. Pronto, a minha mulher começou a abrir a porta, falar dos filhos. Aí na semana seguinte eu digo, uau, você emagreceu. Ela emagreceu, não menti, não menti, jura a Deus. Deus sabe que eu não menti. Então, às vezes, você vai agradar, né? E o digo, você emagreceu. E ela falou, você está fazendo uma dieta, não sei o quê. E ela emagreceu mesmo. Quando a gente chega lá agora, Cida! Eu digo, how's the kids? The kids. Ela me conta tudo dos filhos. O pouquinho que eu fico ali para dar a injeção dos braços de alergia, ela me conta tudo das crianças. Eu digo, keep it going, girl. Go. Yeah. Give a hug to your kids. Daí uma amiga. Você entendeu? Mas você chega ali.
vai te olhar assim, não está nem arrumando, esse cara está nem arrumando estilo, não deu nada. Sabe por quê, irmão? A gente tem que estar agora voltando para a gente encerrar aqui. A gente tem que mandar para fora aquilo que a gente tem. Não existe nada que não mude neste mundo, nada que resista o amor de Cristo Jesus na sua vida. Nada. Eu sei que tem dia que dá vontade de você esganar. Tem dia que dá vontade de você pegar aquelas. Lembra daquele filme daquele tinha uns ferros, não? O Wolverine? Não, ele não tem uma coisa que sai daqui dele aqui? Ele enfia no povo assim? Tem dia que dá vontade de você pegar o Wolverine e começar a matar pelo pescoço. Um monte de gente. Tem uma série de coisas. Você está estourando. Mas não vai adiantar. Aquilo tudo vai voltar para você. Tudo vai voltar para você. Eu sei disso. Porque a gente também é assim. Eu até brinquei com um irmão meu na quinta-feira sobre temperamento de pessoas, né? E um irmão falou assim, a Camila é uma pessoa que ela é straight, ela vai direto, ela não tem curva. Não precisa mencionar quem é, sabe tudo bem que nós conversamos. She's straight, pá. Eu digo, ela parece ser filha de fulano. Aí o fulano falou assim, pois é. Porque sabe que ela é assim, sabe? Eu comecei, depois de uma certa idade, eu comecei a entender essa nação. Quando eu decidi morar nessa nação, irmão, eu digo assim, eu tenho que me encaixar 100%. Senão eu vou ter muito choque. Porque no Brasil é diferente, né? É que no Brasil a gente precisa. Você pode discutir com o vizinho, mas não tira de um problema, é o vizinho que te socorre quando você está sozinho. Os filhos caem da pancada lá fora. E mãe briga com mãe. Vai para os escândalos. Daqui a pouco eles estão tudo na esquina sentados, comendo doce junto. O problema é que aqui não tem isso. O americano não é assim. E a gente sente falta. A gente começa a comparar um com o outro. Não adianta. Não seremos iguais nunca. Mas uma coisa eu te digo. Começa a colocar para fora. Não é o que você tem de ruim. Começa porque todos nós temos uma parte. Todos nós temos um lado meio escuro. Não é verdade, irmão? Todos nós temos um momento na nossa vida que dá vontade de Wolverine, né? Eliminar pelo menos a metade do caminho. Mas começa a botar para fora o que é bom. Receita para você. Nesta América, se você vê que quem está à sua volta, diariamente, não se abre, não se torna amigo, se torne amigo. Procura alguma coisa em volta em que eles ou elas ou eles são adaptados, que eles gostam. Começa a pegar esse ponto para fazer um ponto de contato. Você vai ver que aqueles que distante de você andava, talvez pelo seu posicionamento ou posicionamento dele, serão os primeiros que vão chegar de manhã e dizer assim, good morning, good morning, good morning. Estava conversando com Kelly yesterday, em casa. Eu falei para ele, o problema é que qualquer lugar que a gente vai, vocês trabalham, que eu trabalho, existe um sistema, e o sistema é antigo. Você não vai conseguir quebrar esse sistema nos seus conhecimentos, ou você tem que se tornar parte do sistema, ou você, com o tempo, você tem que tentar mudar o sistema de uma forma mais suave. A única forma de você quebrar esse sistema é oferecendo o que você tem de bom de você. E você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é parte da família de Deus. Você é corpo de Cristo Jesus. E você é templo de Deus da morada. Pai, Filho, Espírito Santo. É isso que faz você diferente, que me faz diferente. Não é diploma de igreja. Não é tempo de pastorado. Não é cadeira em cima de púlpito que vai me fazer diferente dos meus irmãos. Eu, na minha opinião, hoje, na minha visão, eu acho que toda a cadeira de púlpito tem que ser quebrada e tirada. Na minha opinião, hoje. Muita gente vai se chocar com isso. Sabe por quê? Porque todos que estão sentados em cima são vistos com diferença. São vistos com superioridade.
É por isso que tem pastor sendo tratado como Deus, sendo tratado como não toque, sendo tratado para falar comigo, marca a agenda. É isso, sabe por quê? Porque eles estão em cima. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser quebrada aqui agora, hoje, no mundo espiritual, e todo mundo ser igual. Se a cadeira incomoda e faz de você diferente de mim, que seja arrancada a cadeira. É por isso que eu não vivo de cadeira. Eu já tirei há muito tempo, mesmo sendo Assembleia de Deus há tempo atrás, tirei cadeira. Porque as cadeiras ficavam ali, tiramos. Eu vim de igreja grande, que nós, os pastores sentam no meio dos membros, senta lá embaixo. Pastor tem que oferecer cheiro de ovelha. Porque nós somos igreja. Igreja quer dizer, nós somos um corpo, andamos do mesmo jeito, comemos da mesma comida e somos da mesma forma. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Me desculpa que às vezes você pode ter vindo de uma igreja mais, tipo, sabe, empresa, tudo no seu, sabe, secretária, assistente, mas não sei de quê, mas não sei de quê, mas não sei de quê, não sei de quê. Eu me lembro do pai da Jarana, conversando com o pastor Leão. A simplicidade dele, me lembro bem das conversas dele. A simplicidade de que ele sai, encontra o povo. O pai dela é o tipo de um pastor que ele fala alto, ele dá, oh glória a Deus, ele agarra todo mundo, ele abraça. E, pai dela, eu conheci, nós vivemos um tempo junto. A mãe é mais, é coisa de mulher, é mais centrada nela, né? Mas o pai é over limit, ele já está em cima. Ele é um dos meus, tem que falar alto. Já agarra, eu já não sou muito de agarrar, né? Nunca fui criado nisso. Mas é isso que faz uma verdadeira igreja. É isso que a gente precisa refletir mais. Jesus está voltando, irmão. E é essa igreja que ele quer encontrar. A igreja simples, a igreja unida, a igreja participante, a igreja que quando a igreja fala assim, vamos fazer tal coisa em prol de ganhar alma. Vamos todos, vamos nos esforçar, vamos nos dedicar. Vamos fazer isso para a melhora das crianças. Vamos todos trabalhar de uma forma ou de outra. Por quê? Porque esses aí serão a igreja do amanhã. Talvez não aqui, talvez em outro lugar, mas a igreja do amanhã. Sabe? Para de ficar investindo no seu filho, somente no seu filho, e esquecendo nos filhos dos outros dentro da igreja. Sabe por quê? Porque seu filho, a sua filha pode se tornar o que você quiser lá fora. Mas aqui dentro serão parte como os outros. Eles precisam ser influenciados hoje para influenciar amanhã. Seja parte. Mães, deixa eu dizer uma coisa para você, sabe? Quando você vê a igreja se reunindo para fazer uma aula, para fazer um trabalho com criança, participa, porque elas estão fazendo para o seu filho. Não é para o filho dela somente, para os seus filhos. Quando nós, igreja, estamos trabalhando em prol de oferecer a vocês, a todos nós, um bem-estar, uma limpeza, uma clareza, ajudem. Sabe por quê? Todos vão ser alcançados da mesma forma. É o que a gente pode fazer enquanto a gente estiver aqui. Porque quando a gente for para o céu, meu irmão, lá a organização é suprema. Não precisa. A gente vai ter uma outra função. Mas enquanto estiver aqui, nós temos que ser exatamente o que os filhos, os discípulos de Jesus foram. Andar com ele, comer com ele, dormir junto com ele, viver da forma que ele é. Por isso que quando confrontaram Pedro, disseram para Pedro, ei, você se veste como um deles. Ei, você fala como um deles. Você é um deles. É isso, irmão. Quando você abrir a boca, que saia Deus da sua boca. Não saia apenas moda, cor, beleza, assuntos profissionais, mas que saia Deus. Que saia bastante Deus da sua boca e da minha boca. Sabe por quê? Porque é a única forma. Eu já contei aqui, vamos terminar aqui, eu sei que me estendi um pouco, mas era necessário. Eu estava um dia dentro da piscina, fazendo ginástica, dentro da água. Tem mais mulher do que homem. A minha esposa estava comigo nesse dia. E um dia entrou uma menina nova. Ela era nova, devia ter seus 20 anos, 20 e poucos anos, para fazer aula conosco. Estavam todo mundo fazendo aula. Quando ela saiu, sabe o que eu fiz? Eu já virei minhas costas para ela. Porque eu sei que todo mundo ia olhar para a parte de trás dela. Mulheres e homens. Eu virei minhas costas, comecei a conversar com a minha esposa, com a pessoa de trás. Aí depois veio uma senhora, falou assim, consegui ver mudanças, consegui ver diferença no Senhor, em você, porque a idade
Todos olharam, mas o Senhor não olhou. Eu não preciso. Eu não vim aqui para observar. Eu não vim aqui para observar ninguém. Vim para fazer minha aula. E etc, e etc, e etc. Sabe por quê? Porque eu sou parte do corpo. Não estou nem aí para essas coisas. Se é mulher, eu tenho uma mulher em casa. 2 eu vou morrer, está louco. Coisa mais nova. Porque a que eu tenho já foi nova junto comigo. Se eu pegar uma agora, eu morro. É muita loucura mesmo. Além disso, o amor de Cristo que tem no nosso coração. Você está entendendo? A gente tem que ser igreja lá fora também, não é só aqui dentro não. Mais lá fora do que aqui dentro. Porque somos família. Somos parte do corpo. E somos templo do Espírito Santo. Abraça a sua igreja, querido. Enquanto você estiver aqui. Sabe por quê? Se você passar pela cidade, os dias maus chegam. Os dias maus chegam. E vai sair daqui e passar as orações em volta da sua vida. É só a gente saber. Independente se você é ativo ou não. Seja ativo. Seja parte. Deixa a gente sentir seu cheiro. Sente o nosso cheiro. Porque é assim que Deus quer. É essa igreja que Deus busca. E é essa igreja que Jesus quer encontrar. Viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, né? Vamos ficar de pé, não. Aí mesmo você está sentado. Baixa a sua cabeça. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Você pode ficar sentado mesmo. Nós vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos entregar a nossa vida nas tuas mãos. Queremos viver, ó Deus, uma manhã de verdadeiramente entendimento do que é a igreja. Essa comunhão, essa unidade em Cristo Jesus. Ó Deus, nos ensina, nos traz de volta, nos ensina a posicionar. O Senhor sabe que nós temos pensamentos, decisões, ideais, planos, objetivos, tudo nós temos como qualquer ser humano normal. Mas nós precisamos, meu Pai, entender que somos igreja. Que em todas essas partes nós temos nos esforçado para cumprir e fazer e alcançar. Mas precisamos também cumprir a nossa parte com o Senhor. Precisamos, meu Pai, viver em comunhão. Chorar com o irmão que chora, sorrir com o irmão que sorri, comer junto com o irmão que come. Ó Deus, saber dele e saber de nós, para que ele possa contar conosco e nós venhamos contar com ele também. Porque é isso que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é assim que a igreja vai crescendo, porque o Senhor vai acrescentando aqueles que amam ser alcançados e serem salvos. Nos ajude a entender mais, que possamos buscar mais na Tua palavra sobre o que é a igreja. Não é ser membro de um lugar, não é receber carteirinha de um lugar, não é andar como eles andam, mas é viver como Jesus Cristo viveu e vive até hoje. Queremos, meu Pai, conhecer e ser igual ao Senhor. Por isso nós estamos te buscando e buscando conhecimentos para ser igual ao Senhor. Muito obrigado por essa manhã. Obrigado por essa mensagem. Continue nos dirigindo, porque nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Nós vamos passar os nossos envelopes de dízimos.